Estamos aqui para aquilo que será o primeiro episódio do Learn Up, o projeto da Price Talent, que trará um conjunto de conversas e de entrevistas a uma série de figuras da área da ciência, da área do desporto, das artes e do empreendedorismo. Para o nosso episódio de estreia, estou aqui com o Guilherme Sanches. O Guilherme é empreendedor, é investidor e é autor do HODL, Bitcoin e criptomoedas. Olá, Guilherme. Alô, Rui, muito prazer. Olá. Obrigado por me terem recebido, pelo convite. Estás aqui enquanto um investidor, enquanto um empreendedor, enquanto um entusiasta das criptomoedas, do Bitcoin, do blockchain, e enquanto um autor que escreveu um livro sobre todas estas questões e também como um disseminador e entusiasta da literacia financeira. Como primeira pergunta, gostava de perguntar como é que chegaste a este mundo das criptomoedas? Como é que te envolveste? Porque é que este tipo de ativos te despertou a atenção? E quais foram as influências que tiveste nesse sentido? Bom, mais uma vez, antes de responder, deixa-me só agradecer mais uma vez. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui a contribuir para o vosso projeto e para a continuidade da Price Talent e então este primeiro episódio do Learn Up. Portanto, é uma honra e obrigado por esse convite. Agora, respondendo aqui à tua questão, o meu encontro com as criptomoedas aparece numa fase da minha vida em que eu já procurava alguma mudança, ou seja, eu já estava um pouco, não diria cansado, mas um pouco desgastado das profissões que tinha. Sempre fui um multitasker por natureza e, portanto, faço várias coisas diferentes. Se calhar comecei no desporto, fui parar à música, entretanto fui parar também ao marketing e, portanto, depois acabei por vir parar às criptomoedas. Eu diria que a primeira palavra que me soou 2 ou 3 vezes em prol de um ou outro amigo ou conhecido foi, sem dúvida alguma, Bitcoin. Acho que é a primeira palavra que todos nós ouvimos, que Bitcoin, o que é isso? E eu acho que já estava numa fase, tenho a certeza, estava numa fase em que procurava iniciar ou complementar, porque eu já começava a dar os primeiros passos na área dos investimentos, mas ainda de forma muito verde e de forma totalmente autodidata. Portanto, imagina, cometi muitos erros pelo caminho. Mas dito isto, o que aconteceu foi que eu comecei em 2017. A primeira palavra, a Bitcoin, ouvi pela primeira vez em 2016, mas não liguei na altura, não me souberam explicar o que era e eu também fui perdendo um pouco o interesse. E também não pesquisei muito na altura, a verdade seja dita. Se calhar arrependo-me hoje em dia. Em 2017, em meados de 2017, foi quando eu comecei então aí sim a investir mais em ações. E comecei também à procura de perceber o que era isto de Bitcoin. Percebi que havia uma coisa chamada blockchain e que também existiam outras criptomoedas. E então o meu início foi em meados de 2017, a puxar para o final do ano, um bocadinho em prol do bull market que vivemos nessa altura. Ótimo. Esta questão do blockchain, esta tecnologia, para quem não está muito dentro do meio, para quem não é muito familiarizado com a transação destes ativos ou a utilização destes ativos, pode parecer uma tecnologia um pouco esotérica, um sistema um pouco técnico de perceber para um público leigo. Se pudesses, para alguém que não estiver envolvido nestas questões, poderias explicar brevemente como é que é o funcionamento deste sistema? Claro que sim. Eu, apesar de não ter um background como programador, ou seja, o meu background não tem nada a ver com as tecnologias, enfim, não tenho um background tecnológico, não sou da área da IT, não é? Tenho algum conhecimento sobre aquilo que é blockchain e, portanto, se calhar tenho uma descrição um pouco mais para o leigo, para o público em geral, precisamente porque eu também gosto de me encaixar aí nesse bolo. A blockchain, traduzida à letra, significa corrente de blocos. É uma tecnologia DLT, portanto é uma Distributed Ledger Technology, portanto é uma tecnologia que está distribuída e se for uma tecnologia descentralizada ainda melhor, portanto significa que ela está distribuída em vários pontos, não está alocada numa entidade central e apesar de, em alguns casos, num cenário ideal, se ter avançado para uma tecnologia descentralizada em que não é controlada por ninguém, portanto é no fundo controlada por toda a rede em uníssono, existe uma cópia
de todos esses dados distribuídos por todos esses pontos. No caso, também existem blockchains privadas e centralizadas. Portanto, ainda existem projetos que já utilizam essa tecnologia para ter melhores resultados, portanto, distribuem para ter mais computação, mais poder computacional, de forma a que consigam ter uma rede mais forte, mas, por outro lado, os dados ainda são centralizados. Portanto, na tecnologia é aquilo que dá suporte às criptomoedas. Pronto, é a tecnologia blockchain. Essa tecnologia não é algo que não devemos ver, é uma tecnologia, portanto, é código, é computação. Mas, no fundo, esta corrente de blocos tem uma particularidade, e essa particularidade, por isso é que se chama corrente de blocos, é o facto de armazenar informação. No caso da Bitcoin, certamente já iremos falar, os dados que existem nesse bloco são transações, não é? Normalmente transações de valor, mas a blockchain pode ser adaptada e ajustada a vários tipos de objetivos e, portanto, os blocos podem ter dados, não é? São blocos de dados. Esta particularidade da blockchain é um bocadinho como uns Legos, também é um bocadinho como uns Legos. Quando tu acabas de montar um Lego, passas para o Lego seguinte, pronto. E, portanto, já não podes, uma das características é o facto da blockchain dever ser imutável, tu já não podes alterar os dados que estão para trás. Portanto, torna também um sistema muito apelativo, porque também é incorruptível. Não é? Tu não consegues alterar nada daquilo que está para trás. E do ponto de vista de informação, principalmente se tiveres uma blockchain pública, é interessante porque aquilo que aconteceu não só está gravado, como toda a gente, se for uma blockchain pública, toda a gente tem acesso. Portanto, não é possível mentir sobre um processo que tenha ocorrido. Okay? Principalmente quando falamos de transferências de dinheiro ou transferências de valor, e se assumirmos isto a uma escala global, ainda mais interessante é um governo que diz que fez ou não fez uma transação. Se essa blockchain for pública, essa informação vai lá estar. E isto é muito interessante. Okay? Pronto, mas no fundo, para não entrar já aqui em grandes detalhes, no fundo é uma corrente de blocos e cada vez que um bloco estipula a informação, passamos então para o bloco seguinte. Okay? No fundo é isto. Assim, por algo, é isto. Normalmente associado a esta questão do blockchain e da corrente de blocos, fala-se também do halving da Bitcoin e o porquê da Bitcoin poder atingir uma oferta fixa ou uma oferta limitada. Como é que estas questões se relacionam? Então, basicamente o que acontece é que o protocolo da Bitcoin é um protocolo que, portanto, teve a sua origem e já está definido que em 210 mil blocos acontece uma diminuição da inflação, acontece uma diminuição da recompensa que é paga aos mineradores. E essa diminuição é para metade. Okay? Pronto. Claro que eu estou a misturar aqui alguns conceitos, mas eu vou simplificar isto ao máximo. Tá bem? A Bitcoin está limitada a 21 milhões de unidades. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que desde o seu nascimento, ou seja, desde que apareceu, desde que foi feita a primeira transação, o bloco de Genesis, aquilo é o nosso primeiro bloco, foi a 3 de janeiro de 2009, e há uma transferência do Satoshi Nakamoto, que é o criador da Bitcoin, ninguém sabe quem é, um pseudónimo, para o Ralphine, que era um programador, que já faleceu, infelizmente, de 50 Bitcoin. E então aí começou toda esta jornada até hoje. Em 2012 tivemos um primeiro halving, portanto, ao atingirmos o bloco de 210 mil, tivemos a taxa de inflação, portanto, a recompensa que é paga aos mineradores, que são as pessoas que trocam todo o seu poder computacional, ou colocam à disposição todo o seu poder computacional, gastando energia e eletricidade, em prol de uma recompensa da rede, ok? Portanto, os mineradores é que suportam a rede, são as pessoas que têm. Hoje em dia já não são portáteis, já não são laptops, portanto já são máquinas ASICs, placas gráficas, GPUs para minerar Bitcoin. E existem barracões enormes com aquilo que se chamam mining pools, pools de mineração. Essas pessoas recebiam então 25 Bitcoins. Em 2016 tivemos um novo halving. Isto é um ciclo mais ou menos de 4 em 4 anos, mas na realidade é de 210 mil blocos, ok? Em 2016 voltámos então a ter tivemos aquilo que foi o segundo halving,
portanto passámos de 25 para 12,5, e em 2020, salvo erro, 17 de maio de 2020, tivemos o terceiro halving, onde passámos para 6,25 bitcoins por bloco. Pronto, porquê que isto é importante? Isto é importante porque a Bitcoin começou por ser um sistema de transações peer-to-peer, em que o objetivo era eliminar o middleman, o intermediário, mas para ser um sistema que ao mesmo tempo funcionasse como reserva de valor e tivesse uma valorização ao longo do tempo, teríamos, salvo seja, Satoshi, um sistema que nos fosse benéfico como sociedade e, portanto, essa inflação teria de ser controlada, precisamente para não chegarmos ao ponto que chegámos na crise do subprime, por exemplo, ou em 2020, em que tivemos uma impressão desenfreada do dólar norte-americano por parte da Reserva Federal norte-americana, ou mesmo do euro em prol do Banco Central Europeu. Pronto. Portanto, os bancos centrais imprimiram demasiada moeda e o valor é dissipado. Pronto. E para evitar isso, a inflação é controlada. Portanto, a quantidade de moeda que é injetada na economia, neste caso, neste sistema, acaba por ser cada vez menor à medida que o tempo vai passando. E isso obriga, ou melhor, traduz ou provoca numa valorização da Bitcoin ao longo do tempo. Por isso é que a Bitcoin acaba por ter tanto valor. Às tantas misturei aqui uma série de coisas, não sei se respondi à pergunta, mas acho que... Sim. Ok. Pronto. Mas, portanto, no fundo, o halving é isto. É esta diminuição para metade, e quando existe este acontecimento, há uma tendência associada a este 4-year cycle, portanto, a este ciclo de 4 anos. É um ciclo um bocadinho repetitivo, em que nós então vemos aquilo que está a acontecer agora em 2021, que é uma corrida ao mercado em prol da valorização dos projetos, e, portanto, temos aquilo que nós chamamos um bull market, um mercado touro. Ótimo. E em relação a estas diferentes criptomoedas em circulação e as diferenças que estas têm entre si, podes falar um pouco em que é que elas diferem, se são concorrentes umas das outras, se são complementares e que características é que têm que as permitem diferenciar e quais vantagens é que umas podem ter em relação a outras? Claro que sim, ou seja, existem vários projetos, ok? Existem vários projetos e várias ideias, várias tentativas de imitar a Bitcoin ou de melhorar a Bitcoin, sendo que a própria Bitcoin está em evolução. Se calhar hoje em dia não cumpre o propósito inicial de ser um sistema para transações barato, por exemplo. É descentralizado, isso é fantástico. Claro que isto também tem o seu quê, porque mining pools existe uma grande parte do hash rate que é chinês, mas existem muitas mining pools chinesas, portanto há aqui preocupação com a centralização a nível das mining pools, e também há, por outro lado, pela impressão de uma stablecoin que é Tether, que é USDT. Mas, por outro lado, não querendo avançar aqui com temas demasiado complexos, portanto, a Bitcoin tem evoluído, nomeadamente com transações como a Lightning Network, por exemplo, que pretende diminuir o número de confirmações na rede, de forma a que nós então tenhamos um sistema mais rápido, principalmente para valores mais pequenos. Mas existem projetos que tentaram imitar a Bitcoin ou melhorá-la, que são considerados muitas vezes como hard forks. Bitcoin Cash é um exemplo, Litecoin é outro exemplo, que hoje em dia não serão certamente as criptomoedas mais amadas do mercado. Mas isto para dizer o quê? Que se traduz então em sistemas de pagamentos, em sistemas de transações. Tem o objetivo de transacionar moeda, criptomoeda. Depois temos sistemas operativos autênticos, que é o caso de Ethereum, por exemplo, é a segunda criptomoeda com maior capitalização de mercado hoje em dia, à data de hoje, não é? Ethereum tem uma valorização brutal porque Ethereum permite a criação de tokens e de projetos em cima ou dentro da sua blockchain, on top da sua blockchain. E, portanto, existem muitos projetos que começaram em Ethereum e que, entretanto, hoje em dia já estão a migrar para a sua mainnet. Pronto. Portanto, Ethereum tem aqui uma vantagem que permite a qualquer projeto que se queira iniciar já não ter que pensar numa blockchain de raiz, mas sim fazer uma iniciação ou criar um produto dentro da blockchain de Ethereum. Chainlink é um bom exemplo disso, que é o maior oráculo do mercado. Portanto, isto é um bom exemplo de Chainlink, Band Protocol ou API3, que são
oráculos, são oracles, no fundo são sistemas em que querem agregar informação exterior à blockchain e integrá-la, porque imagina o que é tu teres uma tecnologia que precisas de ter uma aplicabilidade real, mas às tantas não tens forma de pegar nos dados exteriores e colocá-los em blockchain. Portanto, isto perderá um pouco algum sentido para alguns setores do mercado. Outros sistemas interessantes são, por exemplo, a inteligência artificial, ok? E aqui poderíamos falar de AGI ou de FET, que é Fetch AI, portanto, são alguns, Effect AI também, são projetos muito relacionados com a inteligência artificial em blockchain. Tens outros projetos, claramente, isto eu até poderia e deveria ter começado por aqui, é talvez o maior ecossistema em ascensão dentro do mercado de criptomoedas, que é um ecossistema descentralizadas, portanto, um ecossistema DeFi, e DeFi vem de Decentralized Finances, em que tu tens plataformas de empréstimos, tens plataformas para fazer depósitos a prazo, em que recebes juros por isso, tens exchanges, portanto, casas de câmbio completamente descentralizadas, tens aplicações descentralizadas com outros propósitos, ou seja, não existe uma equipa de desenvolvimento, uma equipa de marketing, um modelo económico desses projetos, mas, no fundo, são projetos totalmente descentralizados. Pronto, isto é muito interessante. Ou pelo menos, têm como objetivo vir a ser e a tornarem-se totalmente descentralizados, ainda que possam ser semi-descentralizados numa primeira fase. Pronto, portanto, as finanças descentralizadas é outro nicho de mercado. Mais um nicho serão, certamente, os non-fungible tokens, ou seja, aquilo que nós chamamos os tokens não fungíveis. As maior parte das criptomoedas e tokens são fungíveis, não é? Uma Bitcoin é igual a outra Bitcoin. Um Ethereum é igual a outro Ethereum. E os NFTs, portanto, estes non-fungible tokens, estamos a falar, por exemplo, de colecionáveis, podem ser cartas de jogos, em que uma carta é diferente da outra. Podemos estar a falar de arte digital, cada vez mais na moda, e existe um investimento brutal de milhões em arte digital. Portanto, se calhar isto vai efetivamente fazer parte do nosso futuro, onde temos vou-lhe chamar um quadro, pronto, uma tela, uma pintura, um desenho, um grafismo, que não é igual a outro. Portanto, o autor, o artista é diferente e é possível colocar essa informação em blockchain de forma a proteger os direitos de autor desses mesmos artistas. O mesmo já se passa com a música também e, inclusive, é com projetos de real estate em blockchain. Existem projetos de supply chain, portanto, cadeias de mantimentos. VeChain é um desses casos. Projetos de Origin Trail também é um desses casos. Existem projetos que são tokens de exchanges, ou seja, tokens que são utility tokens de exchanges, portanto, as próprias exchanges têm o seu token, isso dá liquidez e, por outro lado, o benefício, em troca, os seus utilizadores recebem, por exemplo, ou recebem dividendos da exchange ou da plataforma, porque isto também acontece com plataformas, ou pagam menos taxas de transação. Pronto, conseguem ter aqui uma poupança nas taxas de transação. Isto também é interessante, não é? Nas trading fees ou nas transaction fees, isso também é interessante. Portanto, enfim, isto é um mundo que não acaba, mas isto para dizer que existem muitos propósitos diferentes, e essa é a razão pela qual nós hoje em dia temos acesso a tantas criptomoedas e a tantos tokens, no fundo. Desculpa se a resposta foi muito Não, foi perfeita. Mas é muita informação. Nesse sentido, o blockchain, enquanto uma rede que permite esta verificação de dados e esta compatibilidade de dados que não é falsificável, é esta propriedade que está associada à questão dos smart contracts e a possibilidade destes virem a afetar a forma como relações contratuais podem ocorrer. Espera, não percebi a pergunta. Fiquei a meio da tua pergunta. Não acompanho o raciocínio. Desculpa. Se esta questão do blockchain e a possibilidade de verificação de dados e a falsificabilidade dos dados que são atribuídos a cada bloco
isto está associado a esta propriedade que permite o que está agora a ser falado como os smart contracts, ou os contratos, ou a forma como os contratos poderão ser feitos online através desta tecnologia, deste sistema. Sim, ou seja, no fundo os smart contracts vêm aqui fazer um upgrade àquilo que existia como as blockchains de primeira geração. Portanto, nós transacionarmos em blockchain, etc. Os smart contracts apareceram numa segunda camada, se calhar tornaram-se mais execuíveis e mais famosos um bocadinho devido a Ethereum, há pouco estávamos a referir, mas hoje em dia existem muitas outras plataformas ou outros projetos que lidam com smart contracts. E são, sei lá, por exemplo, a Cardano, a Polkadot, a EOS, Tezos, ou seja, são tudo projetos que têm como objetivo, como propósito, ter, portanto, smart contracts, contratos inteligentes, ou seja, contratos em que tu, de forma completamente automática, são cumpridos ou não em função das ações do emissor-receptor, não é? Emissor-receptor não é talvez o melhor termo. Vou-lhe chamar parte A, parte B. Pronto, entre ambas as partes. Seria mais correto aqui. Porque emissor-receptor significa, se calhar, em um envio, não é? E uma recepção, pronto. Se calhar isso destina-se mais a sistemas de transação. Pronto, e esses mesmos projetos também lidam, então, com as tais aplicações descentralizadas, as dApps, que também começam a fazer parte cada vez mais do nosso futuro. Agora, tu estavas aí a referir a questão da falsificação. Eu diria que a própria blockchain, independentemente de ter ou não smart contracts, já pretende evitar então a falsificação, a corrupção, não é? A fraude. E isso acontece porque quando tu fazes uma transação em blockchain, essa transação está lá. E não dá para apagar, não dá para eliminar. E como não dá para eliminar, às tantas, por muito que tu queiras esconder que isso aconteceu, não é possível. Pronto. E, portanto, eu diria que não é necessário tu teres uma blockchain de segunda ou terceira geração para lidares com a questão da falsificação. As primeiras também. Agora, concordo e complemento, se calhar, a resposta também a complementar a tua questão, de que, efetivamente, nós temos maior probabilidade de usabilidade com blockchains de segunda e terceira geração, e sim, os smart contracts claramente entram aqui como uma das soluções mais interessantes destes últimos anos, sem dúvida, sim. Claramente. Ótimo. O teu livro, já reparei que tens aí atrás. Tenho ali, há pouco fui buscar para ficar mais perto. Deste-lhe o nome de HODL. E HODL, tal como entendo, faz parte da gíria dos círculos online relativos à transação e discussão de criptomoedas e Bitcoin. Verdade. É normalmente usado para indicar que Bitcoin está numa fase ou numa altura em que é vantajoso de ter a Bitcoin como um ativo de longo prazo, ou pelo menos de ter como reserva de valor e como forma de investir poupanças. O que é que achas que torna a Bitcoin um ativo que, para um cidadão comum ou alguém que queira investir um pouco das suas poupanças num ativo seguro, o que é que achas que torna a Bitcoin e as criptomoedas algo vantajoso nesse sentido? Bom, então se calhar vou começar pelo início da questão. Tem a ver com o HODL, não é? O HODL significa Hold On For Dear Life. Portanto, no fundo foi um rapaz, vamos chamar assim, num fórum de discussão, para não elaborar demasiado a resposta, que em vez de dizer hold your coin, diz hodl your coin. Ele, nesse post, afirma que estava bêbado e tal, e portanto escreveu tão rápido. E isto deu-se ao facto da Bitcoin estar aqui de preço naquela altura, e ele queria, no fundo, exprimir a sua fé, a sua crença relativamente a Bitcoin, e então não ia vender de todo as suas Bitcoins. Pronto. Agora, de que forma é que isto está associado à reserva de valor da Bitcoin ou eventualmente a fazeres HODL a outros projetos? Tem a ver com o facto de acreditares no potencial a longo prazo, no valor, na valorização do projeto, na aplicabilidade desse projeto na sociedade, que problema é que pretende resolver? Porque
Em criptomoedas nós vemos hoje um projeto, mas amanhã já vemos outro projeto similar, que para além de resolver o mesmo problema, ainda lhe dá um upgrade. E daqui a 3 meses aparece outro. Portanto, isto é giro também, a tecnologia é assim que funciona, não é? Não há... O que é verdade hoje não será melhor amanhã, ou o que é melhor hoje não será melhor amanhã. Pronto. No caso, em particular, da Bitcoin, e antes disto, por isso é que existe esta expressão de roda é tão forte, e por isso é que eu dei esse título ao livro. Claro, para o leigo é estranho, é roda, apesar de ficar no nome, ser esquisito, chama a atenção. Pronto, as pessoas percebem que está relacionado com Bitcoin e com criptomoedas, e no fundo é isso que é importante. O livro pretende ser aqui uma ferramenta didática e educacional para aproximar as pessoas a este ecossistema e para lhes dar as bases para elas se tornarem completamente autónomas, a criarem contas nas exchanges, ou a fazerem transações, terem a sua própria wallet, enfim, terem o seu dinheiro em segurança. E, se possível, também enriquecerem um bocadinho pelo percurso, porque isso também é possível. Portanto, protegerem-se na poupança e no investimento, que será benéfica aqui a médio e longo prazo. Mas, no caso em particular da Bitcoin, o que é que acontece aqui? Acontece que a Bitcoin tem características muito especiais e é isso que lhe dá tanto valor. Algumas dessas características nós já fomos falando aqui. É transparente, é pública, portanto é incorruptível, não é? Não dá para aldrabar, não dá para a modificar, portanto é imutável, é não censurável e é neutra, ou seja, a Bitcoin não é alvo de censura na medida em que e é neutra porque não toma partidos. Não interessa se nós somos de um determinado partido político, de uma determinada religião, de um determinado clube de futebol. Não existe aqui tráfico de influências na Bitcoin. Toda a rede trabalha em consenso. Para além disso, é borderless, não é? Não tem fronteiras. Não é indiferente qual é a tua naturalidade, a tua etnia, a tua idade, a tua forma física. Bitcoin é transacionada para qualquer parte do mundo em qualquer momento. Pronto. E isso dá-lhe também valor. Até porque o mercado das criptomoedas, na realidade não é um mercado das criptomoedas, é a própria tecnologia blockchain, não acaba. Está sempre ligada, tal como a internet. A internet também está sempre ligada. Okay? Não dá para desligar da ficha. Quer dizer, há quem diga que dá, não é? Se desligasse todos os servidores do mundo e tal. Mas pronto, não queria entrar num cenário tão drástico. E mesmo assim, já tens satélites que conseguem correr blockchain de Bitcoin. Portanto, é possível ter blockchain de Bitcoin como imparável. Mas isto, onde é que depois há o valor? É na comparação com o ouro, como reserva de valor, e com o dinheiro fiduciário, o dinheiro governamental. Ou seja, euros, os dólares, libras, enfim. Que é o quê? É, sem dúvida, a sua descentralização. Não existe um poder central, e isto significa que há liberdade e independência para o povo, para os seus utilizadores. Portanto, todos nós sabemos que podemos fazer o que quisermos, não vamos ser alvos de críticas ou de inspeções. Portanto, o dinheiro é nosso, ponto final. Já chega de controle, de manipulação e de... Isto tem aqui um lado muito político que vem dos cypherpunks, na altura quando lutavam pela presença da criptografia para todos e não apenas para meios militares, ou por exemplo. E depois a Bitcoin, a portabilidade também é brutal. Tu consegues transportar Bitcoin milhares de euros, bilhões de euros, dólares num telemóvel. Numa pen USB que no fundo é aquilo que tem as tuas chaves privadas da tua wallet. Portanto, tu consegues transportar o teu dinheiro de um lado para o outro de forma muito fácil. Bitcoin é limitada, e por ser limitada e também escassa, leva a muita procura, e é isto que lhe dá então o propósito de reserva de valor também, e é mais uma característica que lhe dá esse propósito, não é? Porque não vai dar, quando acabar, não dá para imprimir mais, e portanto quem tem valor, quem não tem valor. Pronto. Valor, vamos lhe chamar monetário, não é a pessoa não ter valor, é valor monetário, não é detentor do valor. Pronto, não é detentor desse valor. Pronto, portanto existem todas estas características, e certamente que me esqueci de uma outra, mas sei lá, a divisibilidade, por exemplo,
Bitcoin é altamente divisível em 100 milhões de vezes, até à sétima casa. Portanto, quer dizer, tu não consegues ter uma Bitcoin inteira, podes ter 0,1, 0,01, 0,001, e se vires ao preço que está hoje, isso tem bastante valor, não é? Portanto, podes acumular uma certa quantidade de satoshis. Pronto, e eu diria que tudo o resto tem a ver com a durabilidade da Bitcoin, com a sua facilidade de transferência de transações. Todas estas características oferecem valor. Por exemplo, a portabilidade é um caso interessante. Mas o ouro também é escasso. Para já não sabemos quanto ouro é que existe. Ainda hoje de manhã ou ontem vi uma notícia que havia um asteroide qualquer que tinha imenso ouro e, portanto, o Elon Musk, a SpaceX e a NASA já estava tudo focado no asteroide. Pronto, parece que voltámos aqui ao Gold Rush do faroeste. E depois, o ouro, se tu quiseres andar de avião com uma mala de ouro para transportar o ouro para outro país, é um bocado complicado, não é? De certeza que vais ser parado no aeroporto. Se andares com 2 malas e sacos cheios de dinheiro lá dentro, vai acontecer a mesma coisa. Apesar de que consegues fazer transferências interbancárias, como é óbvio. Pronto, portanto, tudo, não há aqui um sistema já perfeito, mas se calhar Bitcoin aproxima-se da perfeição. Mas ainda nestas questões das propriedades da Bitcoin e da forma como se pode tornar complementar ou alternativa a sistemas existentes de pagamentos e de reserva de valor. Paul Krugman, Prémio Nobel da Economia, escreve em janeiro de 2018 de que a moeda fiduciária tem como sustento principal o facto de governos tomarem como pagamento de impostos ou de liquidação de outras dívidas, e que o ouro tem algumas utilizações para além das suas funções monetárias que permitem uma melhor âncora à realidade económica. Neste sentido, crítico à possibilidade da Bitcoin de se tornar uma alternativa superior a estas formas mais correntes de moeda. Como é que vês, se consideras esta crítica com mérito, como é que vês a Bitcoin a ultrapassar estas dificuldades, ou se achas que enquanto alguém que está dentro do meio da Bitcoin, achas que existe algo que não está a ser visto por estas perspectivas? Eu, com todo o respeito por um prémio Nobel de Economia, não é? Porque tenho que o ter, eu acho que a grande revolução e a grande diferença na Bitcoin e no ecossistema das criptomoedas se deve essencialmente ao cruzamento entre um sistema económico ou financeiro e tecnologia. E eu diria que um dos principais problemas é precisamente esse. Ou seja, se calhar nós temos muitos economistas focadíssimos com uma visão tradicional daquilo que eram os mercados, daquilo que era a economia até hoje, mas nós estamos numa era digital. E essa era digital traz vantagens, mas também traz muitos problemas. E, portanto, a própria inflação forçada também é beneficiada ou ajudada ou provocada por ferramentas digitais, não é? E, portanto, eu acho que o que se está a passar aqui é que as pessoas ainda não estão a começar a entender o verdadeiro propósito da Bitcoin neste sentido. Quanto ao ouro, apesar de, atenção, não é quanto ao ouro, porque já vou voltar aqui a esta temática, é que o ouro, o valor do ouro é relativo. O ouro é verdade, e o Paul diz é que, efetivamente, o ouro tem um propósito, não é? Nós podemos usar ouro físico não apenas para dizermos que temos dinheiro, mas acima de tudo para ter uma aplicabilidade prática, certo? As joias será se calhar o exemplo mais banal desta utilização. Portanto, aqui um padrão beleza, mas a nós interessa-nos mais um padrão económico que seja forte. E, portanto, eu acho que o facto da Bitcoin ser escassa e de ter propriedade possíveis devido às suas características e devido ao ecossistema em que ela se insere, é que lhe dão força face ao dinheiro fiduciário
e ao ouro. Eu acho que também que a principal preocupação dos grandes economistas, e eu não quero mostrar aqui o meu lado liberal, eu acho que tem mais com esta questão da centralização de poder, porque sabemos bem que economia e política normalmente se dão muito bem. E o poder, quem tem poder quer sempre mais poder. E com o Bitcoin isso não é possível. Não é possível. Não é possível tu dizeres que tens mais poder dentro da rede. É possível tu teres mais dinheiro. É possível tu teres mais reservas de valor. Se tens mais Bitcoin, tens mais reservas de valor, tens mais dinheiro. Mas não é possível tu influenciares a rede. E isso é algo que, infelizmente, tem sido demasiado possível ao longo da história. E começou, se calhar, com o ouro, precisamente, não é? Porque o ouro fazia com que tu tivesses poder sobre outros. E quando o ouro era sinónimo de um sistema monetário. E hoje em dia ainda sofremos as dores daquilo que é nós termos uma impressão de dinheiro que muitas vezes não tem qualquer fundamento. E está mais associada a salvar empresas grandes, onde existem lobbies e ligações a governos, a partidos políticos, a grandes corporações, a grandes instituições, do que propriamente ao povo em si. E, portanto, se tu reparares, cada vez que houve um bailout por parte de governos, cada vez que houve aqueles stimulus checks nos Estados Unidos, tudo isso não passaram de manobras, mas no fundo o que interessa salvar são empresas grandes e, portanto, estamos sempre naquele paradigma entre aumentar ou não o fosso entre os ricos e os pobres. E claramente que esse paradigma existe e que o fosso entre os ricos e os pobres tem sido cada vez maior. Portanto, a Bitcoin vem resolver... Eu não estou a dizer que a Bitcoin é aqui a salvadora de todo o sistema. Eu acho que a Bitcoin tem que passar por outro tipo de processos, feliz e infelizmente, para que seja aceito como moeda corrente e que possa um dia ser verdadeiramente utilizado como um sistema de pagamentos. A regulação fará parte deste processo, mas a descentralização permite uma liberdade e uma independência que o ouro e o dinheiro fiduciário não permitem. Desculpa lá se dei aqui uma volta muito grande, mas às tantas é uma resposta também algo complexa, que não tem, pronto, que não é simples de dar. Não é simples de dar. Sim, mas ainda um pouco ainda nesta questão, mas o facto, aquilo que na tua opinião torna a Bitcoin algo vantajoso de ser tomado para longo prazo, ser algo a ter a longo prazo, o facto de adquirir valor, ou atingir certas cotações que se tornem elevadas, poderá isso, tendo em conta a tua visão que estas poderiam ser, e está quem diz a Bitcoin diz outras criptomoedas, atingindo estas cotações elevadas, poderá isto colocar em causa a visão para a massificação destas moedas, porque o valor de aquisição pode acabar por se tornar proibitivo para pequenos investidores ou para o cidadão comum, de forma a adquirir a certo ponto estes ativos como forma de investimento. Pronto, é preciso perceber o seguinte. A maior parte das pessoas olha para as criptomoedas pelo seu lado financeiro. Gosta de olhar essencialmente para preço em vez de olhar para a tecnologia. E muitas vezes olha para certos projetos que estão a um determinado preço. Não estou a falar do valor do projeto, estou a falar do preço do projeto, daquele token, daquela criptomoeda, sem sequer se preocupar com o propósito daquele projeto. Ora, o que é que acontece aqui? A Bitcoin não foi pensada para nós comprarmos e vendermos. Ou melhor, mas a Bitcoin foi pensada para nós a utilizarmos. Okay? E o que acontece é que a maior parte das pessoas está mais focada em ganhar dinheiro com o mercado das criptomoedas do que propriamente em utilizar os tokens ou as criptomoedas para o efeito que eles pretendem ser utilizados.
E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ainda estamos numa fase muito embrionária do mercado. Estamos com um ecossistema que tem 12 anos, ou o Bitcoin, pelo menos, tem 12 anos. É muito cedo para afirmar que a Bitcoin se vai tornar proibitiva. Eu diria que sim, porque acredito na sua valorização, mas como unidade total. Eu diria que o futuro, nós já não vamos falar de Bitcoin, vamos falar de satoshis. Quantos satoshis é que tu tens? Era como em tempos tu perguntares a alguém quantas barras de ouro é que tens. Hoje em dia já não dá. Quer dizer, também dá, de certeza que há alguém com muitas barras de ouro. Mas a maior probabilidade é o quê? É teres uma moeda de ouro, é teres um colar de ouro, é teres uma pulseira de ouro, não é? Portanto, é teres um artefacto que tenha ouro. E com o Bitcoin passas exatamente a mesma coisa. Antigamente, se calhar, claro que isto não era bem assim, porque na altura o dinheiro tinha outro tipo de valorização, mas o próprio imobiliário passa por este processo. Em tempos, certos imóveis eram muito mais baratos do que hoje em dia. E, portanto, as pessoas se calhar tinham mais facilidade em adquirir um T4 e hoje em dia têm que se contentar com um T1. É apenas um exemplo. Porque os ativos valorizam e desvalorizam em função da procura e da oferta. Pronto. E neste caso ainda se olha para o mercado das criptomoedas muito sobre a forma de criptoativos. Muito com o objetivo de ganhar com a sua valorização e não em usufruir da sua utilidade. Porque isso é um propósito que vai aparecer mais tarde. E, portanto, se por um lado a Bitcoin foi feita para todos, existem N projetos, mas N projetos que são pensados para uma utilização prática. São pensados para utilizações por parte, enfim, de sistemas, de um sistema escolar, de hospitais, de plataformas de IT. Portanto, existem muitas... por exemplo, há pouco eu falava na inteligência artificial, poderíamos falar aqui da IoT, não é? Internet of Things, ou seja, a internet das coisas. Isso será mais um passo que nós daremos no futuro. E existem projetos que estão pensados para isso. Mas, claro, são ativos como outros quaisquer. E, portanto, nós acabamos por estar um bocadinho ligados aqui à vertente de investimento. Mas depois é como tudo na vida. É um bocadinho first come, first serve, não é? Ou seja, os primeiros a chegar vão colher mais frutos. Pronto, isto faz parte do processo em qualquer tipo de mercado, não é algo exclusivo das criptomoedas. Com as ações acontece o mesmo, com as ações de empresas que têm potencial de valorização. Se calhar hoje em dia é fácil dizer, eu devia ter investido muito dinheiro na Tesla, hoje em dia eu estaria muito mais rico, não é? Mas as ações da Tesla têm vários propósitos e no fundo é nós sermos acionistas da empresa, não é? Apesar da maior parte das pessoas olhar para as ações da Tesla como um objetivo muito simples, comprar barato e vender mais caro. Pronto. Por isso eu não acho que seja problemática a valorização do ecossistema, antes pelo contrário. Nós já ultrapassámos a barreira de $1 trilhão americanos, claro, norte-americanos, e portanto eu acho que no futuro Bitcoin vai comer um bocadinho da capitalização do mercado do ouro e o próprio mercado das criptomoedas também. Portanto, eu acho que futuramente vamos ver este mercado a atingir primeiro os 2, 3 trilhões, que já é um salto quantitativo interessante, mas depois claramente acima dos 5 trilhões e quem sabe no futuro até onde é que isto nos irá levar. Mas ainda estamos no início. Já não somos pioneiros, mas eu acho que estamos, se calhar, aqui na fase final dos early birds, dos early adopters, portanto, daquelas pessoas que chegam primeiro e que são a primeira vaga da adoção. A massificação há de chegar, mais à frente. Ok, ótimo. Respondi sim. Agora, como uma resposta final, uma resposta um pouco mais fora desta questão das criptomoedas, mas também ligada, enquanto entusiasta da literacia financeira e da autonomia financeira, que tipo de conselhos ou que é que dirias a um jovem que muitas vezes os jovens têm dificuldade em gerir as próprias finanças, em manter
um pouco das suas poupanças, ou seja, de criar, nem que sejam pequenas poupanças, ou de gerir melhor o seu dinheiro. E de facto a literacia financeira tem sido algo que não é propriamente em termos pessoais, não nos é dado pelo sistema de educação, não nos é ensinado, e a forma como de gerir as nossas finanças pessoais não é algo que é frequentemente abordado. É verdade. Em termos educativos. Nesse sentido, qual é o teu conselho ou a tua experiência para os jovens nesse sentido? Bom, antes de mais, tinha que dar esta resposta, não é? Qualquer jovem tem que ter esta Bíblia em casa. Não, estou a brincar. Não, mas acima de tudo, claro que o Rod lá de ajudar, certamente, mas já está noutro patamar, não é? Não é noutro patamar, atenção, não estou com isto a dizer que está num patamar mais alto, não é nada disso. Estou apenas a querer dizer que o Rod já se insere num segmento de mercado em que as pessoas já têm que ter algum interesse sobre criptomoedas, não é? Não é propriamente para alguém que quer ter uma leitura de cabeceira, a pensar um jovem diz como é que eu vou agora começar a poupar e como é que eu vou agora começar a investir. Bom, eu, acima de tudo, tenho pena que nós não tenhamos literacia financeira no nosso país. Acho que temos pouca, mas acho que isso já está a mudar, felizmente, devido à tecnologia, lá está, mais uma vez, mas claramente está tudo relacionado com a internet, neste caso. Existem pessoas com muito valor, mesmo, com muito valor acrescentado, vou dizer nacionais, numa primeira instância, que são pessoas que eu valorizo bastante. E que aprendi com elas e, portanto, são pessoas com muita experiência e muito know-how na área das finanças pessoais. Eu no livro também tenho um capítulo que é Mindset de Sucesso, ou seja, em que falo um bocadinho de poupança e um bocadinho de investimento, para depois então fazer a ponte para Bitcoin e tudo o resto. Mas naturalmente comecei com Bitcoin, por razões óbvias. Só depois fomos para as altcoins, para as exchanges, para as wallets, para DeFi, staking, etc. Mas que é a área das finanças pessoais é muito importante. E, portanto, eu diria que há muitas pessoas a seguir aqui que os jovens devem começar por seguir. O Bernardo Barbosa, grande amigo meu, tem um podcast em gestão financeira. A Bárbara Barroso, uma das maiores especialistas de finanças pessoais em Portugal. O Paulo Vilhena, que tem vários focos, tem portanto, finanças pessoais, tem vendas, tem investimento, portanto, também já escreveu 6 ou 7 livros, se não me engano, se não estou em erro. São bons exemplos a nível nacional. A nível internacional, tem que seguir certamente nomes como o T.R. Becker, que é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, porque tudo começa no mindset primeiro, e isso é que é interessante. Tudo começa no teu mindset, porque se tu não te reprogramares sobre o dinheiro, também não vais conseguir perceber o que é que podes fazer com o dinheiro e colocar o dinheiro a trabalhar para ti, em vez de trabalhares pelo dinheiro. O Robert Kiyosaki é outro, muito importante, é muito relevante principalmente para a diferença entre ativos e passivos, entre o que é um ativo, o que é um passivo, o que é que te dá dinheiro e o que é que te tira dinheiro. O livro Pai Rico, Pai Pobre é sem dúvida um livro muito interessante de ler. Existe depois, se calhar, aqui um intermédio, não é um intermédio, que já vai buscar outra área, que se calhar é o Tony Robbins. O Tony Robbins, se calhar, é para muitos considerado o guru do desenvolvimento pessoal, mas tem um lado de investimento muito interessante e é a área dele que eu mais gosto. Okay? Para todos os efeitos, nós também temos que nos sentir bem connosco próprios, naturalmente, mas o livro O Jogo do Dinheiro se calhar, pode ser avançado para algumas pessoas, mas tens, por exemplo, o Inabalável, o Unshakable, que é, no fundo, quase um resumo do Jogo do Dinheiro. E, portanto, é um livro também muito, muito bom. Pronto, e há certamente outros também. A Cristina Benito, com Money Mindfulness, isto é claramente finanças pessoais. É um livro também muito interessante. E depois existem N podcasters já, portugueses e brasileiros, em que exploram esta temática. Pronto. Portanto, eu diria que a primeira coisa que os jovens deveriam focar era em aprender e construir uma base de estudo, de aprendizagem, de pessoas que gostam de seguir, porque às vezes não tem que ser só os livros, mas formação, investir em formação, porque isso é conhecimento.
Para verem vídeos no YouTube, há informação gratuita, há blogs, há artigos, há todo um mundo para explorar relativamente a essa área, mas claramente que as finanças pessoais têm que ser o primeiro passo para que se crie um mindset de poupança. E há pessoas que só vão ser muito calculistas, muito metódicas, a poupar uma determinada percentagem do seu ordenado, e que conseguem utilizar, por exemplo, técnicas em que as ajudam a definir percentagens específicas para cada objetivo, objetivos de longo prazo, objetivos de médio prazo, objetivos de curto prazo, sei lá, tenho aqui para pagar o seguro do carro este ano, tenho aqui para as minhas férias, vou dar uma volta ao mundo daqui a 5 anos, tenho aqui para pagar as faculdades dos meus filhos, sei lá, para pessoas que têm filhos, não é o caso dos jovens, mas um dia querem comprar um ativo qualquer, um ativo ou um bem qualquer. Claro. E tudo tem que começar por aí. Depois, naturalmente, que a jornada de investimento vai aparecer. E essa jornada de investimento tem que também ser focada em aprendizagem na primeira fase e no fundo, terem também um bocadinho de aventura aqui no meio. Que assim, se gostam mais de ações, comecem a estudar ações. Se gostam mais de imobiliário, comecem também a estudar imobiliário. Porque são ativos. E esses ativos podem ter uma ótica de rendimento passivo, à semelhança do staking nas criptomoedas ou nos dividendos das ações, nas rendas, nas casas, não é? Ou podem ter uma perspectiva de crescimento. O house flipping, em que compramos uma casa e depois vendemos-la mais cara, apesar do imobiliário ter aqui esta característica que é preciso muito capital, ou é preciso mais capital para estar nesse mercado. As ações podemos comprar e vender, mas sem dúvida que aqui a facilidade está claramente nas criptomoedas, porque as taxas de transação, as taxas dentro das exchanges são muito mais baixas, e é do ponto de vista tecnológico mais simples para os jovens, por isso é que há uma procura muito grande pelos jovens. Eu diria também, para não pensarem, só para terminar a minha resposta, as minhas respostas são sempre longas, Rui, são sempre longas, mas completas. E ainda bem que é só. Não são curtas, porque senão às tantas também não faz muito sentido para mim, mas pronto, eu também sei que não me quero alongar muito mais. Eu diria que um último conselho relacionado com esta temática é não quererem um enriquecimento fácil. A probabilidade de entrarem num esquema qualquer é enorme, hoje em dia. Existem, inclusive, N empresas de network marketing, existem fraudes, existem bolhas, e tudo é válido, ok? O mundo é assim, nunca deixará de ser. Mas acaba cada um de nós perceber onde é que quer ir e onde é que se quer meter. Pronto. E, portanto, pode correr muito bem, mas a probabilidade de um dia vir a correr mal é muito elevada. E, normalmente, a maior parte corre mal. A maior parte corre mal e essas pessoas normalmente também não dizem. Não é? Portanto, ninguém sabe. Quando correm bem, dizem aos amigos, mas quando corre mal, não dizem a ninguém. Pronto. Portanto, esse será claramente um dos meus conselhos. Evitar ao máximo tudo o que são esquemas, tudo o que são pirâmides, tudo o que é demasiado simples e que dá uma rentabilidade imediata, explosiva, é preciso ter algum cuidado. Porque a grande riqueza acumula-se ao longo dos anos. E quanto melhores nós nos tornamos, quanto mais conhecimento nós temos, e eu acho que aí é onde reside a verdadeira riqueza, porque quanto mais sabes, melhor tu poupas e melhor tu investes, e portanto mais rico do ponto de vista financeiro tu serás, mas acima de tudo, do ponto de vista pessoal, mais rico tu vais ser, se continuares a aprender constantemente. E claro, tem que haver interesse, não é? Tem que haver vontade, tem que haver gosto, tem que haver aqui um mínimo de... nem todos fomos preparados para isso, ou nem todos temos essa vontade, essa ambição, mas que pelo menos a literacia financeira em Portugal evolua e possamos ter um país melhor, pá, e mais próspero. Desculpa, e só para terminar, eu sei que as minhas respostas são gigantes, mas prometo que é mesmo último tópico. Eu acredito muito em riqueza geracional. E normalmente até se costuma dizer que a primeira geração constrói, a segunda geração mantém e a terceira geração destrói. E isto é verdade. Há muitas pessoas, como estão numa terceira geração de riqueza, não se preocupam em trabalhar, não se preocupam em investir, não se preocupam em construir. Então isto é ciclo, não é? Isto é ciclo. Portanto, cabe a todos nós
construirmos mais, mantermos o nosso património, darmos mais aos nossos filhos, darmos mais aos nossos netos, mas para sermos prósperos e para um dia a nossa família ter um legado, esse legado tem que ser geracional. E tu tens que passar o conhecimento aos teus filhos, aos teus netos, aos teus bisnetos e por aí fora. Claro que alguém há de destruir, é inevitável. Mas enfim, pronto, faz parte do processo e é assim que as grandes famílias construíram riqueza, claramente. Ok. Bem, e com esta pergunta final, dou por encerrado este primeiro episódio do nossa conversa e este será... Foi um prazer. Obrigado, Guilherme, e até ao próximo episódio e fiquem atentos ao próximo episódio do Learn Up. Exatamente. Já agora, se quiserem, sigam também o Hodl nas redes sociais, Hodl the Book no Instagram, Hodl the Book no Facebook e hodlthebook.com, que é o website. Tem também o podcast, que é o Hodlcast, está no Spotify e no YouTube. E, caso se interessem por criptomoedas, comprem o Hodl, está bem? Obrigado, Rui. Obrigado. E, até breve.